Boa noite! Bom dia! Boa tarde! Fernanda Soares, prazer. Eu sou o Herbert com 2T's Castro e esse é o canal das Bi. E esse é o último dia de junho, gente. E veja só, ainda estamos de quarentena. Aff, será que tem notícia boa, amigo? Não sei, você que fez o roteiro? Eu, hein? Ai, ai. Hoje no BNews. Famosos saindo do armário. Congresso colorido. Lives. A volta de Eduardinho. As badges do Covid no Brasil. João Cortes, Igor Cosso e Pablo Alborán aproveitaram o mês do orgulho para se afirmarem enquanto homens gays. João e Igor compartilharam o seu medo de sair do armário e perder trabalhos. Mas, apesar disso, ambos decidiram que esse era o momento de viver sendo quem se é. Dá pra entender, né? Porque o Igor, por exemplo, faz várias novelas da Record. Não sei se vai fazer mais. É que agora ele tá na Globo, né? Na novela das 7, Salve-se Quem Puder, que tá em recessão por conta do Covid. Mas que, assim, tô ansioso pra ver essa novela. Mas assim, se esses queridos que assistem a gente com certeza quiserem, a gente pode o quê? Enviar uma camiseta do cartão do acesso ao Vale, entendeu? Já que eles, né, estão abertamente aí sendo homossexuais. O que você acha, amigo? Eu acho que é só mandar um DM pra mim que a gente resolve essa e outras questões, tá? Eu não sou ciumento, eu sei que alguns de vocês já têm namorado, mas, enfim, é isso, tá bem? Amigo, pelo amor de Deus. Pela primeira vez na história, o Congresso Nacional se coloriu com as cores do orgulho LGBTI. Isso aconteceu no dia 28, que marca o Dia do Orgulho LGBTI, que foi quando aconteceu a revolta de Stonewall lá no Greenwich Village. E isso é muito importante porque mesmo com um Congresso que é super conservador e um governo que tenta o tempo todo impedir que a gente avance em termos de diversidade no Brasil, a gente descobriu que a gente tem aliados lá dentro, né? Porque para fazer essa homenagem ao Dia do Orgulho, alguns senadores e deputados tiveram que assinar e concordar com isso. Então é importante saber que a gente tem aliados lá dentro. Tomara que eles façam mais coisas do que simplesmente pintar o Congresso colorido no dia 28. A gente quer ele colorido todos os dias. Mentira. Não precisa colorir todos os dias, mas precisa o quê? Avançar as pautas LGBTI dentro do Congresso, não é mesmo? Outra pessoa que aproveitou o momento para declarar o seu amor foi a Taylor Chilin, a Piper de Orange is the New Black, que declarou então seu amor pela artista visual Emily Ritz. Não sei se é assim que fala o nome dela, mas enfim. Ai, o casalzão da porra. Que casal sáfico maravilhoso. É o quê? Sáfico? É amigo. Elas não... Eu não sei se elas se identificam como sapatonas, se elas se identificam como bissexuais. Então, como mulheres que estão amando outras mulheres, é um casal sáfico. E a gente pode mandar uma camiseta pra elas também. Mas qual? Essa aqui, ó, Chupa Shark. Segundo a nossa amiga Alice Carvalho, beijou mulher é Chupa Shark. Então, assim, elas estão namorando, elas estão se beijando, ou seja, são Chupa Shark. Beijou mulher, Chupa Shark. Beijou senhora, Chupa Shark. Vocês estão assistindo? Manda mensagem por DM que a gente manda uma camiseta pra vocês. Arrasou! E também vão rolar lives essa semana, vamos falar sobre elas? Destaque para a live que vai rolar hoje à noite, às 20 horas. Tomara que esse vídeo saia a tempo. Que vai ser o Arraiá do Gabel. Em comemoração ao mês do orgulho LGBTI e à festa junina, o Gabel preparou então uma programação repleta de poquinejo, músicas inéditas e muito mais. Você não pode perder. E vai ter um monte de convidado também. Além disso, a União Brasileira de Compositores continua promovendo a ação Juntos pela Música para socorrer músicos e compositores nesse momento de pandemia. Nessa semana vão rolar algumas lives lá no @UBCMúsica. E sempre a partir das 14 horas. E na quinta-feira a live vai ser com a Paula Lima, que vai entrevistar a Bia Ferreira, que foi exposta por nós aqui do canal das Bi, no vídeo de domingo. Então se você não viu, depois que acabar esse, você vai lá e assiste, tá bem? Se eu fosse você, eu seguiria elas de perto. Pra ver o que elas estão aprontando. Que a gente tem que expor. Não faça isso é stalker, tá? Poxa. Amigo, tô falando metaforicamente, eu, hein? Sei. Aff, Tá bom. aff.
Não pode sair de casa, amigo. Não só por isso, né? A gente não pode ser stalker de pessoas nunca. Exato. Começa aí, sem sair de casa. Até que um dia você decide seguir a pessoa pessoalmente, né? Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Bom, agora parece um bom momento pra gente chamar o Eduardinho, não é mesmo? Com certeza. Eduardo, você pode falar com a gente hoje? E lembrando que para comprar qualquer um desses modelos, é só você entrar no link que tá aqui na descrição. E a Chico Rei também tem várias estampas incríveis. Então, você pode entrar por esse link mesmo e navegar por lá, descobrir outras estampas que talvez, assim, possam te conquistar. Pesquisa aponta que homens têm mais resistência a usar máscaras para se proteger do coronavírus. Em parte, segundo a pesquisa, os homens tendem a acreditar que existe menos possibilidade deles serem afetados pela Covid. E tem a percepção de que, claro, se forem afetados, vão ser assim, só com uma gripezinha. São atletas, todos eles. Lembrando que as estatísticas da pandemia têm mostrado que a letalidade do vírus tem sido maior entre homens. Você acredita? Será que é porque eles não vão no médico? Porque eles acham que é uma gripezinha e quando vai ver, fudeu? Vocês lembram que a gente anunciou aqui um comercial na Polônia que trouxe pela primeira vez um casal gay? Pois é. O comercial foi banido da TV aberta e os protagonistas dessa história seguem sendo ameaçados de morte. Olha que coisa agradável. Há cerca de um ano, o governo da Polônia tem criado zonas livres de conteúdo LGBT. Mas o que isso significa? Significa que nesses lugares é proibido, né, a veiculação dessas coisas que são ligadas a essa ditadura gaysista. Ou seja, não pode dar a mão, não pode demonstrar qualquer tipo de afeto e arco-íris. Qualquer tipo de arco-íris está proibido, não pode. É ditadura gaysista. O Jacob disse o seguinte na reportagem: eu gostaria de frisar o Brasil para não seguir o caminho polonês. Tenho a impressão de que o país está passando pelo mesmo que nós passamos há 3 ou 4 anos. Não parece muito perigoso no começo? É mais fácil de pensar que está tudo bem, que o governo jamais cruzaria determinados limites? Depois de 5 anos, nos deparamos com zonas livres de LGBTs. Puxado. Já aqui no Brasil, seguimos sem ministro da Saúde, né? E seguimos sem vacina. Teoricamente, tem uma vacina aí que talvez saia em dezembro, da Fiocruz. Veremos. Olha, brasileira. É uma Tipo, produzida aqui no colaboração é uma colaboração internacional de uma instituição lá da Inglaterra que está fazendo junto com a Fiocruz, porque para testar a vacina, aí é uma coisa que leio bastante sobre isso, né? Para testar a vacina é muito mais efetivo você testar uma vacina num lugar onde o vírus está muito presente do que testar a vacina num lugar onde o vírus não está mais tão presente. Então, por isso, e só por isso, o Brasil foi incluído nesse estudo, porque o Bolsonaro falou um monte de merda e os ministros da saúde não existem, então a Organização Mundial da Saúde estava meio reticente em deixar o Brasil colaborar nesse rolê, e estava deixando o Brasil no fim da fila. Mas que isso? A gente só tá nesse estudo porque ele fez acontecer, entendeu? Graças a ele. E a Fiocruz que nos últimos anos tem recebido um monte de corte de verba, etc e tal. É assim, mas assim, que bom que os cientistas que estão lá e os médicos que estão lá na Fiocruz estão conseguindo fazer milagre, mesmo dentro desse governo que a gente está vivendo, não é mesmo? E eu até me perdi o que eu ia falar. Eu ia falar o quê? Que a gente segue com um governo que não faz o mínimo para a população, porque está atrasado os auxílios, está atrasado um monte de coisa, as empresas estão tudo quebrando, tá tudo uma merda. Bom, mas pelo menos a gente tem uma ministra que faz o quê? Um concurso de faça mesmo você sua máscara e pinte, desenhe, borde.
Porque você pode pegar um avião e viajar pra Brasília, olha só. Fala a verdade, Beth, o seu sonho sempre foi conhecer a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro? Nossa, eu não sei nem a cara que ela tem. É isso que tem pra hoje. Ah, e sabe o presidente? Não pergunta pra ele cadê o Queiroz, porque o Queiroz foi preso. Ele tá puto. Mas essa é a bad do rolê, Fê? A bad é bem maior, amigo, é bem maior que isso. Senta que lá vem história. Caso você não tenha redes sociais, não tenha sido impactado com essa notícia, 3 bebês de mães indígenas sumiram dos hospitais onde eles estavam sendo tratados pelo Covid. Eram recém-nascidos que tinham pegado Covid e estavam muito doentes, e as mães simplesmente não sabiam o que tinha acontecido com eles, e acabaram descobrindo que os corpos foram enterrados sem autorização da família em um cemitério em Boa Vista, isso lá em Roraima. O rolê é o seguinte, caso você não saiba, as pessoas indígenas têm a sua própria cultura, né? E na sua própria cultura tem tradições que devem ser respeitadas, principalmente quando a gente está falando de rituais da morte, nascimento, etc. e tal. E aí, com o Covid-19, é claro que tem algumas tradições que não podem ser respeitadas, né? Por exemplo, dentro dessa tradição indígena específica, os corpos normalmente são cremados. Mas, como a gente está vivendo numa pandemia, o fato de cremar um corpo é um risco à saúde da população ali, da comunidade onde essas pessoas vivem. Então, não é possível você devolver o corpo de uma criança, ou de um adulto, ou de um adolescente que morreu com Covid-19 para ser sepultado da maneira que a comunidade tradicionalmente faz isso. Só que o problema não é o governo falar, olha, vocês não podem cremar os seus corpos. O problema é o governo sequer informar a família de onde vão ser enterrados os corpos. Isso significa que o governo não acredita que essas pessoas merecem esse tipo de informação, que essas mães merecem saber aonde estão enterrados seus filhos. E aí a gente está falando de um governo que está, assim, desde que entrou no governo aí, tentando tirar e retirar as terras das pessoas indígenas, os direitos das pessoas indígenas e tudo. E agora, quando a gente está vivendo no meio de uma pandemia, está sendo negado, inclusive, o direito de enterrar os seus próprios filhos. Então, assim, quando a gente fala que a gente precisa ser antirracista, a gente também precisa ser antirracista quando a gente está falando dos povos indígenas do Brasil. Porque os povos indígenas do Brasil vêm sofrendo um genocídio nos últimos 520 anos. E estão vivendo numa guerra com o povo branco há 520 anos. E a gente precisa dar um basta nisso. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um Instagram de LGBTs indígenas que falam sobre como é ser LGBT e ser indígena, porque sim, isso é possível. Inclusive, a primeira vítima registrada de homofobia no Brasil foi o índio Tibira, lá do Maranhão. E ele foi executado pela Inquisição da Igreja Católica, que achava o fato de, você se relacionar com pessoas do mesmo sexo um pecado. Foram lá e mataram o índio, que estava aqui vivendo de boaça na terra dele, de boa, não queria nada com ninguém, entendeu? Tava só vivendo a vida dele, aí veio a Igreja Católica, entrou aqui e falou assim, o que você faz é errado, vou roubar sua terra e vou te matar. Foi isso que fizeram. Enfim, temos que resolver esse negócio aí. Não sei como. Coloca aqui nos comentários como que a gente pode ajudar e sigam pessoas indígenas e se informem sobre o que está acontecendo, porque são populações que já estavam em vulnerabilidade e agora, no meio dessa pandemia, estão ainda mais. Acho que é isso. Tem mais algum recado para dar, amigo? Eu tô com pressa que eu preciso aprender a jogar Fortnite. Eita, que eu também. Será que alguém aqui da colmeia sabe jogar esse negócio? Acho que nem vale falar que a gente vai participar de um campeonato, né, para jogar Fortnite e para ajudar uma instituição, enfim. Ninguém vai acreditar que a gente tá fazendo isso, né? Nem eu tô acreditando, amigo. Ai, vai ser tão divertido.
Então, segue a gente nas redes sociais para você saber mais informações sobre essa novidade, que vai ser ver Ebert e Fernanda e algumas pessoas super especiais jogando Fortnite. Um beijo, babies! Um beijo. Mas a gente vai partir com a igreja. Lá no fundo. Você falou da igreja? Apareceu Eu não tô aqui no ouvindo, vídeo. não. Mas será que vai pegar no áudio? A igreja aqui perto de casa tá atrasada e ela só toca 12:08. Aqui é 12:02, né? Todas as igrejas estão Elas estão um pouco atrasadas, é como a verdade. igreja católica, não é mesmo? A igreja católica tá sempre atrasada. Enfim, com essa, a gente termina. Um beijo pra vocês e até a próxima. Quinta-feira tem live e a live vai ser uma live de Exposed. Vou continuar o Exposed ao vivo. E tenho dito. Um beijo.